SCP-610 A carne que odeia. As doenças afetam a humanidade há milhares de anos. Da peste negra, à varíola, ao câncer, ao Covid-19, causando doença, morte ou pior. E é essa a pior parte que realmente vamos focar hoje. SCP-610 é certamente uma das doenças mais horripilantes do universo de SCP e encapsula muitos dos piores aspectos das doenças, como a dor, a deformidade física e a capacidade de contágio. Este é um artigo bastante popular no wiki do SCP e tem várias horas e contos relacionados a ele. Está preparado? Então rola o trailer. SCP-610 Classe Objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção. Devido à vasta área infectada coberta por SCP-610, a contenção é impossível. O isolamento da área provou ser mais efetiva para esse fim, e o governo russo garantiu permissão à Fundação para estabelecer um perímetro para impedir que indivíduos entrem nas áreas de infecção sob o pretexto das localidades serem utilizadas para treinamentos e operações militares. Se qualquer organismo demonstrando características consistentes com a infecção de SCP-610 ser avistada no perímetro, o protocolo estabelecido requer que o sujeito seja engajado à distância com armamento de porte pequeno até ser imobilizado. Então, ele deve ser executado da maior distância possível utilizando armas e munições incendiárias. Perigo: qualquer organismo vivo que entre em contato físico com o organismo infectado por SCP-610 é considerado descartável e deve ser eliminado e incinerado imediatamente. Qualquer indivíduo que se aproxime por até 3 metros de distância de um organismo infectado por SCP-610 deve ser retirado imediatamente da área, isolado do resto da equipe e sujeito a tratamento médico unicamente remoto para determinar se ocorreu infecção e quais são as ações necessárias baseados na avaliação. Os vetores para a propagação da infecção de SCP-610 atualmente conhecidos são focados no contato físico. A exploração com drones em áreas extremamente infectadas retornaram amostras de ar com partículas minúsculas que, quando expostas a complexos orgânicos, resultam em infecção por SCP-610. Os resultados destes testes, em particular, revelaram que a maioria dos sintomas latentes demoram vários dias para se manifestarem. Porém, há casos em que não ocorre a manifestação dos sintomas. A única exceção a isto são em casos em que ocorre o contato direto com o tecido exposto dos pulmões e do fígado. Estes testes, em particular, também mostram um grau acelerado de crescimento, necessitando a incineração do ambiente de testes após 24 horas do período de exposição inicial. Demorar até 2 horas para cumprir com o protocolo de limpeza é um risco que compromete as instalações. Visto que essa modalidade de crescimento acelerado ocorre apenas em material orgânico existindo fora do corpo humano, esta forma de infecção é considerada de baixa preocupação. Estas peculiaridades levantaram uma série de questões associadas à possível origem da infecção, conjuntamente com a falha relacionada a dados purgados. No momento, não há preocupações em relação a transmissões por água ou ar, e os parâmetros de contenção à infecção estão ativos para barrar mudanças situacionais no campo. O protocolo de contenção continua sendo a política de terra arrasada. Terra arrasada é a manobra militar que envolve a destruição de uma área por meio de incineração completa de qualquer objeto no perímetro estipulado. Descrição: relatos iniciais de SCP-610
chegaram diretamente do governo russo através de canais não identificáveis. Estes relatos consistiam primariamente do desaparecimento de fazendeiros da região que não tiveram atenção relevante até que a polícia local, a polícia regional e finalmente um agente governamental falharam em relatar seus estados após um período de 72 horas. Um pequeno contingente militar foi enviado para a área, mas se retirou rapidamente quando a fundação foi contatada para investigar a situação. A área afetada por SCP-610 está próxima do Lago Baikal, na região sul da Sibéria. Regiões conhecidas afetadas pela infecção estão marcadas no mapa fornecido pela Fundação. Vide anexo. Os parâmetros de contenção estão marcados em azul, circundando as áreas infectadas, e no momento deste relatório, nenhuma outra localização foi identificada abrigando SCP-610. Incursões aos perímetros de contenção devem ser reportadas antes de serem conduzidas, confirmadas durante a exploração e esclarecidas imediatamente ao retornar. SCP-610 aparenta ser uma doença de pele contagiosa, cujo os primeiros sintomas incluem erupções cutâneas, coceira e aumento na sensibilidade da pele. Após 3 horas, a doença causará manchas que se assemelham a cicatrizes graves nos tecidos nas áreas do torso, dos braços, espalhando-se para as pernas e costas após 1 hora dos primeiros sintomas, consumindo então a vítima completamente após 5 horas. Exposição a altas temperaturas diminui imensamente o tempo ao qual o contágio se espalha. Infecções completas do organismo foram reportadas ocorrendo em menos de 5 minutos. Após a infecção completa, todas as funções vitais da vítima irão cessar por aproximadamente 3 minutos, reiniciando 2 ou até 3 vezes mais ativa do que o grau normal de atividade no humano normal não infectado. Após isso, os tecidos infectados começarão a se mover por conta própria e crescerão numa taxa acelerada. Neste ponto, características humanas comuns começarão a desaparecer sob a infecção, sendo que o trajeto mutagênico é aparentemente completamente aleatório. Indivíduos observados nesse estágio de infecção foram documentados sofrendo crescimento de até 3 ou mais membros corporais, como braços e pernas, a cabeça podendo se tornar amorfa, alongada ou alargada, e partes do corpo do indivíduo podendo se abrir ao meio, de onde anexos adicionais de carne irão crescer. A duração deste estágio da infecção é desconhecida, e nem todos os indivíduos infectados parecem progredir para os estágios avançados. Sob condições desconhecidas, certos indivíduos infectados irão cessar movimento e se colocarão numa localização que o mesmo considera adequada, onde irá se enraizar. O tumor latente de carne no indivíduo, então, começará a crescer e se espalhar para os objetos nos arredores, consumindo-os. Esses objetos não espalham agentes infecciosos como as criaturas vivas. Os efeitos de contato com esses objetos são relatados posteriormente neste documento. Assume-se que este comportamento se desenvolve para criar um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento contínuo de outros organismos infectados. A observação de organismos humanos vivos infectados por SCP-610 é impossível, no viés que esses infectados procuram imediatamente por assistência de maneira natural ao impulso humano, resultando então em infecções não intencionais. Indivíduos infectados no estágio posterior ao aparecimento de cicatrizes no tecido corporal procuram tentar ativamente e agressivamente infectar outros seres humanos que se aproximem numa área ainda indefinida. Está estabelecido que, no caso de um infectado ser capaz de visualizar e observar não infectados, o indivíduo infectado tentará atacá-los. Se o infectado não possuir mais visão, uma distância de no mínimo 30 metros é considerado segura. A observação de assentamentos infectados por SCP-610 foi estabelecida por meio da utilização de métodos artificiais como robôs controlados remotamente. Os dados retornados destas observações, em conjunto com a experiência empírica por meio de observações de natureza abertamente agressiva dos infectados na tentativa de propagar SCP-610, resultou na classificação do objeto como Keter. Porém, desde que nenhum organismo seja permitido entrar ou sair das áreas de infecção, o objeto é considerado como uma ameaça neutralizada. As áreas cavernosas abaixo do solo desse assentamento infectado, descobertos durante as explorações, são preocupações relevantes. Tentativas de acessar essas áreas com equipes de pesquisa estão em andamento. Relatórios de campo.
SCP-610-L1, um pequeno rover exploratório controlado à distância, foi enviado ao sítio A para localizar funcionários desaparecidos. Após estabelecer a contenção do perímetro para SCP-610, o governo russo aprovou os pedidos da Fundação para pesquisar e investigar a área. Para a primeira exploração, uma pequena câmera, montada numa unidade apelidada de Herbie, foi enviada a uma distância segura na direção do sítio A. Herbie possuía uma bateria com duração de até 12 horas e um alcance de transmissão e controle demasiadamente amplo para a expedição. Herbie foi capaz de entrar no sítio A sem incidentes. A paisagem dos arredores do sítio A mostraram os estágios iniciais de assimilação de indivíduos infectados por SCP-610 que haviam se enraizado em intervalos aleatórios pelos destroços do vilarejo. Diversas edificações pareciam ter sido danificadas por fogo, com uma quantidade considerável ainda destas intactas. O reconhecimento exploratório aéreo do sítio combinado com as imagens termais estimam que a população infectada seja por volta de 79 indivíduos. Infectados imóveis também estão incluídos nesses números. Porém, é difícil determinar a exata porcentagem de indivíduos móveis versus os imóveis. Graus variáveis de mutação devido à influência de SCP-610 estão presentes no sítio A, e se assume que todos os habitantes no local estejam em estágios avançados de infecção. Herbie observou o exterior do vilarejo durante 2 horas, e durante esse tempo todo, os infectados se comportaram de maneira vagamente parecida com uma estrutura social. Devido a Herbie ter permanecido estacionário durante esse período de observação, é desconhecido precisamente o que cada indivíduo infectado estava fazendo. No entanto, a praça central do vilarejo experienciou períodos ocasiões de atividade, e então estagnação. Requerindo mais informação, Herbie foi direcionado a seguir um infectado que entrava numa das habitações. Ocorreram gravações erráticas não focalizadas da câmera devido a Herbie se movimentar sobre o cascalho enquanto perseguia o infectado, que tropeçava rapidamente. O interior da habitação é o mesmo da foto anexada ao documento primário sobre SCP-610.